A Revolução Industrial. Sabe-se que, por motivos didáticos, a Revolução Industrial é dividida em fases, e nesse vídeo falaremos sobre a segunda, que se inicia em meados do século XIX. As causas da Revolução Industrial estão ligadas principalmente às revoluções burguesas, como a francesa e a inglesa, que rondam os ideais e os pensamentos liberais, o que as leva ao desenvolvimento de sociedades capitalistas, pautadas também pela dominação social. Isto é, com o fim do domínio absolutista pelas revoluções, as portas para o avanço capitalista e, consequentemente, do avanço industrial estavam abertas. O capitalismo também surge por conta das grandes empresas que, durante esse período, monopolizavam o mercado e a indústria. A segunda Revolução Industrial representa um novo patamar alcançado pela indústria, principalmente inglesa. E para substituir o carvão, o ferro e o vapor, entram em cena o petróleo, a eletricidade e o aço. O período é marcado pela produção em massa e a automatização da indústria. Os Estados Unidos foram um dos palcos mais importantes na Revolução. Em Dearborn ficava a primeira fábrica que viria a se tornar a Ford. Tem seu início na Inglaterra e logo ultrapassa as fronteiras territoriais. A globalização está diretamente relacionada. Devido à Revolução, o Japão se transforma em uma potência marítima. Essa classe social surgiu no fim da Idade Média, onde tínhamos como imagem os comerciantes. Porém, essa classificação sofreu modificação na Segunda Revolução Industrial, já que agora os banqueiros e empresários também faziam parte dessa camada social. As tecnologias que foram introduzidas durante esse período trouxeram a possibilidade de se obter a produção em massa de diversos produtos. Tudo isso sendo possível graças ao investimento burguês, já que agora começa a ser uma grande fonte de renda. Um conceito que se popularizou nessa época foi a produção em massa de mercadorias e produtos, dada a padronização das linhas de produção, o que ocasionou uma alta no consumo de matéria-prima e das próprias mercadorias, impulsionando o mercado. A revolução foi marcada pelos sistemas fordistas e tayloristas de produção. Tal produção não era condizente com as necessidades do mercado, o que gerou um grande excedente na produção, acarretando em prejuízos e na diminuição do lucro das grandes companhias. Marcada também pelo monopólio das grandes empresas, a Revolução contou com grande desvalorização de mão de obra e com a concentração de recursos financeiros. A Revolução foi acompanhada por um expressivo êxodo rural, o que causou o que alguns historiadores chamam de inchaço no ambiente urbano, favelizando o espaço e aumentando os níveis de desemprego. Com o nível de desenvolvimento científico alcançado, o uso da eletricidade foi refinado, passando a ser aplicada no cotidiano da sociedade como meio de iluminação e no ramo dos transportes, com a invenção do trem elétrico. Além de, claro, ter possibilitado avanços significativos no campo das comunicações. Durante esse período do processo de industrialização do século XVIII, foram descobertas novas fontes de energia, sendo as principais o petróleo e a energia elétrica. Nessa etapa do processo de desenvolvimento, vários meios de transporte vieram a ser inventados e melhorados, com destaque para trens, carros, motocicletas e, posteriormente, os primeiros aviões. Como já comentado anteriormente, essa etapa constitui parte do que pode-se considerar a fase de ouro do automobilismo. Esse ramo da indústria fez muito sucesso nesse intervalo de tempo, juntamente com as usinas metalúrgicas e siderúrgicas, com a chegada do aço.
No final da Segunda Revolução Industrial, próxima à Segunda Guerra Mundial, a necessidade por meios de produção mais avançados aumentou em níveis absurdos. A demanda por material bélico e suprimentos para tropas se tornará prioridade. Podemos concluir que o marco da primeira fase da Revolução Industrial era levado para frente, já que se exigia muito dos funcionários, com morrendo exploração de trabalho. Entretanto, nesse período, tivemos o crescimento da teoria política que criticava o sistema capitalista, criada por Karl Marx e Friedrich Engels, nomeada socialismo marxista. Sem dúvida, como um todo, o processo de industrialização foi de extrema importância para o avanço da sociedade. Foi durante essa etapa de desenvolvimento que surgiram importantes máquinas e conceitos como a globalização e o automóvel.